Estamos aqui com o nosso podcast Decodificando mais uma vez e gostaríamos de pedir a você que fique conosco, você que está aí no rádio, fique conosco. E para você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, pode vir conosco, temos assuntos muito importantes para tratarmos nessa tarde, tá certo? Estou aqui com o meu companheiro de banca, como sempre, Jonatas Gomes, que está aqui mais uma vez conosco para tratarmos deste assunto que é muito importante, muito relevante para a nossa saúde mental e física, que é o uso moderado da tela do celular, certo? Né? Os pais trabalham, fazem outras coisas em casa, e aí a criança ela passa a utilizar esse celular como meio de comunicação para si mesma. A Organização Mundial da Saúde, né, ela estabelece que de 0 a 2 anos, em hipótese nenhuma, essa criança pode utilizar celular. De 3 a 5, tem um grupo, como eu, acredito que também deveria não utilizar, e de 5 a 8, no máximo, 2 horas. De 8 a 12, 2 horas. E 12. E esse 2 horas, só para as pessoas entenderem aqui, nosso público entender. Esse 2 horas é direto? Não, esse 2 horas distribuído durante o dia, né? E aí cabe aos pais ou às pessoas responsáveis para estabelecer esse uso de tela, esse uso do celular. Né? Então, há muitas crianças que hoje só faz comer, dormir e usar o celular, né? Eu digo muito no meu consultório, a meus pacientes, a alguns pais principalmente, que o celular veio para o chamado deixa para lá. Né? Então a criança vem, quando não está com o celular, pai, mãe, menino, eu estou ocupado, vai para lá. Né? Pai, eu quero falar com você, vai para lá. E tanto o pai e a mãe mandar você para lá, a única opção da criança é buscar alguma outra alternativa. Ou seja, ou assistir filmes, ou jogar videogames, né, ou ir para o celular. E tem pais, né, e mães e responsáveis que preferem logo, o menino está chorando, dá o celular. Se o menino está feliz, dá o celular. Né? E quando a gente fala na questão de tela, a gente não entra só na questão de celular, mas também dos jogos, né, do videogames e tal. E isso aí é prejudicial. Primeiro porque acaba a relação emocional entre pai e filhos. Né? Segundo, enquanto o menino está no celular, o pai está tomando uma cerveja, ou o pai está lendo alguma coisa, ou o pai está assistindo alguma coisa, a mãe está fazendo alguma coisa e não está sabendo que o menino, que é aquela criança, ela está fazendo no celular. O conteúdo que está acessando, né? Exatamente. Tanto que essas 2 horas de celular, né, a partir de 8 anos, elas são distribuídas durante o dia, mas com acompanhamento dos pais. Né? E hoje no celular a gente tem dispositivos que podem bloquear conteúdos adultos, bloquear o que a gente quer para a criança. Até na própria televisão. Né? A gente tem eu costumo dizer que o celular ele vem substituindo a TV. As crianças não querem mais assistir televisão. Assim, se você tem uma televisão em casa, na sua sala, você pode ver que ele tem mais preferência pelo celular do que pela televisão. E às vezes sendo o mesmo assunto. Tem gente que lá tem YouTube, lá tem todas, né, as plataformas que tem no celular, geralmente a TV também tem. Mas ele parece que é uma intimidade, não sei o que eu posso dizer. Por ali ele pode acessar mais rápido do que ele quer. A televisão vai ser para todos, né? Tem que passar uma coisa que todos assistam. Mas no celular, eles trocam muito. A TV pelo celular. Embora ela tenha os mesmos recursos, mas eles sempre vão no celular. Não sei se a questão seja mais rápido de mudar a linha que ele quer assistir, as informações. Na verdade, é uma relação de poder, né? Porque assim, quando eu estou com o celular na mão, que a criança está, então ela se sente
poderosa. Né? Ela tem aquela sensação de poder. Porque ela e o celular, então ela não tem que dividir o controle remoto com a TV. Né? Ela não tem que aumentar enquanto o outro quer mais baixo. Então, assim, esse uso, na verdade, ele vem destituir a relação emocional entre as pessoas. E isso é tão simples que nós adultos, se vamos numa festa, se vamos a um culto, uma igreja, uma missa, seja lá onde for, sempre tem alguém olhando no celular. Lá em casa, são 2 crianças. Uma de 12 anos e um adolescente, e uma criança de 8 anos. E geralmente sempre sobra um celular para os 2. Não é fácil de você fazer com que eles concordem em assistir junto, porque a faixa etária, né? Sim. Aí o menor quer assistir uma coisa, o maior quer assistir outra. Aí geralmente sai aquele conflito, né? Aí eu falo para eles, seja inteligente, porque se vocês começarem com um conflito, eu vou tirar o celular de vocês e nem assiste um, nem assiste o outro. Aí um dizia assim, mas fulano não quer deixar eu assistir o que eu quero. Aí o outro dizia, Beltrano não quer assistir o que eu quero, mas só quer assistir coisa de criança, de criancinha. Porque assim, na verdade, quando a gente fala do uso de tela, né, a gente não é que esteja preocupado se a criança usa o celular, manuseia o celular, mas é o que causa na criança. Né? O que é que causa? Causa ansiedade, causa depressão. Na verdade, a criança, ela passa a ter um mundo virtual e não um mundo real. É verdade. Né? Ele precisa desse mundo real para se formar como... Sim. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, quando ela diz que criança de 0 a 2 anos, ela não pode estar em hipótese no uso de tela, é porque é justamente nessa fase que a criança ela vai trabalhar a questão cognitiva dela, vai trabalhar a questão de relações emocionais, pai, mãe, carinho, afeto. Comunicação, né? Fala. E aí, se você vai numa praça aqui, não só aqui em Trabalho, em qualquer lugar, tá a mãe com o peito, dando de mamar, e o celular do lado para a criança olhar. Né? Então, assim, esse prejuízo vem mais na frente, muito mais na frente. E, devido a isso, é que as relações entre pais e filhos passaram a se tornar mais complicadas. Por quê? Porque eu vivo num mundo virtual, de fantasia. Olha, se eu entrar no celular, eu tenho um mundo todo sem sair dele. Isso é fantástico. Né? Muito bom, né? Na verdade, isso é fantástico. Né? Eu tenho um mundo sem sair dele. Principalmente para a criança que já tem esse imaginário, né? Sim. Ele já vive um mundo de imaginação. Às vezes eu encontro algumas mães em alguns eventos, aí uma diz para outra assim, meu menino com 1 ano adora a galinha pintadinha. Aí eu boto para ele assistir a galinha pintadinha. Às vezes passa 2 horas assistindo a galinha pintadinha. Enquanto isso, ele fica tranquilo. E assim, o que é ser mãe, o que é ser pai? Né? Na verdade, a gente como se fosse o celular é como se fosse uma caixa de soluções, né? Exatamente. É uma caixa de soluções. Por quê? Porque aí eu não vou ter a preocupação, eu não vou ter o nível de estresse, de a criança chorar, do meu filho chorar, eu ir lá, balançar ele. Eu não preciso levar ele para a praça. Se você vê muita criança na praça, ela vai e volta e pega o celular. Elas não conseguem passar 2, 3 horas brincando. Ele já veio, Amaro, Laranjeira Filho. Quando eu estou num lugar, a gente vai para a casa da minha mãe. Vamos lá na casa da tua avó, vamos almoçar lá. Aí quando eu chego na casa da minha mãe, eu já vejo a mãozinha no meu bolso. Vai pegar o celular. Esse menino vai brincar, vai sair para brincar. Antigamente, muitos que estão nos assistindo, e principalmente a maior parte da nossa audiência, são pessoas da nossa faixa etária, né? Eu, 40, meu filho, o senhor também. 37, 35 anos. A faixa etária que está aqui é a faixa etária que mais nos assiste. E assim, alguns da nossa idade vai lembrar aqui que antigamente, não tão antigamente, mas há uns 20 anos atrás, as brincadeiras
as crianças participavam de brincadeiras, né? Aí eu vou citar aqui, alguns vão lembrar de brincadeiras que tiveram. Era garrafão, né? Quem se lembra do garrafão? Você brincou muito de garrafão, né? Hoje você entra num lugar, numa rua, em um local, é muito raro você ver crianças participando dessas brincadeiras. Era Tô no Poço, né? Tinha também uma Tô no Poço. Seu Rei mandou dizer. Essas brincadeiras, eu lembro que quando a gente era criança, a gente pegava uma manga, aqueles manguitos, chama manguito, né? Pegava um manguitinho daqueles, pegava uns palitos, uns gravetos, palito de fósforo, alguma coisa desse tipo, e colocava nesse manguito as perninhas, que não lembra disso, né? Colocava as perninhas e aquilo se tornava um animal. Fazia um gado, né? Fazia um cavalo, fazia um boi. Aí a criança colocava uma vareta, aí colocava entre as pernas e saía correndo como se fosse um cavalo. Tudo isso era imaginário. E essa era uma relação saudável, uma criação saudável. Hoje, você não encontra nas casas crianças. Meus filhos mesmo, eu estou falando, citando muito meus filhos, porque é um exemplo que eu trago de dentro da minha casa. Eu não tenho nenhum brinquedo. E se eu comprar, eles vão desfazer de todos eles. Eles não têm mais interesse mais por aquela situação de uma criança de um tempo passado. Porque a tecnologia vem tirando isso dessas crianças. Mas aí tem uma questão importante, sabe? Que é a humanidade se tornou muito imediatista. Primeiro passo. Segundo, hoje as pessoas sempre dizem que não tem tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, assim, se você tem uma folga, independente se seja sábado ou segunda-feira, se você tem crianças, eu tenho 2, 3 filhos, como é que eu vou olhar? Eu dou um celular porque distrai. E se aí eu tiro pelo menos 1 hora para construir uma coisa simples, queda de coco, você bota 2 cordões, um cordão e faz um pé de cavalo. Não tem muito assim. Você pega uma lata de leite, bota uma roda e faz um carro. Fazer um carrinho. Eu falei hoje para eles. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um casal de filhos, um já tem 21, outro está com 23, e eu fiz isso. Né? Eu e a mãe deles nunca deixamos a questão do celular entrar. Então, por exemplo, você pode criar situações. Aí, mas aqui é uma cidade praieira. Tudo bem, eu levo o menino para a praia. Aí o menino vai, brinca, eu boto a boia, eu boto o colchão. Mas quando o menino sai, que corre, ele quer 2 coisas. Ele quer comer batata frita e quer um celular. Todo molhado, mas ele quer um celular. Ou seja, o vício se torna tão grande que aí chega muito no consultório assim, eu não sei o que fazer com meu filho. Meu filho está rebelde, meu filho me agride, na escola todo mundo reclama, né, do comportamento. Olha, doutor, eu crio meu filho assim, como eu fui criada, perfeito. Eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. Ora, o que é ser bom pai, ser boa mãe, né? Então, assim, na verdade, a gente não cuida do filho dos outros. Na verdade, a gente não educa filho dos outros. A gente trata do adoecimento dos filhos dos outros. Agora, para isso, os pais precisam tomar consciência de que eles precisam cooperar, eles precisam acolher, né? E tem uma coisa interessante que hoje eu recebi sobre a questão do uso de tela, né? É que foi feita uma pesquisa hoje no mundo, crianças entre 8 a 11 anos, o índice de suicídio e de automutilação subiu cerca de 0,8%. Então, assim, é um número muito alto. Né? Se a gente pegar a população do mundo, é um número muito alto. Por quê? Veja, eu entro num jogo, no celular, onde eu tenho várias pessoas ao mesmo tempo, que eu converso com elas sem nem ver a cara, sem nem ver quem é, né? E aí eu começo a
a jogar e, ao mesmo tempo, Se relacionar com me aquela relacionar com pessoas. Então, por isso que tem tanta criança hoje com sintomas de ansiedade. Eu tenho muito adolescente com automutilação, né? Tem crianças com sintomas de depressão e todos e outros transtornos. Então, assim, controlar o celular é muito mais fácil do que eu parar, sentar e conversar. E assim, ó, vai usar o celular, então vamos usar junto. Vamos usar junto, né? Ranieri, a gente chegou na fase de criança, que aí é bem mais tranquilo. Eu acredito que, como pai de adolescente e de criança, é bem mais tranquilo você chegar na fase de criança e controlar, usar junto com ele, mas aí chega a fase de adolescente, né? Que a gente falou até de 8 a 10 anos. De 8 a 11. De 8 a 11, pronto. Que é até a fase de criança. Aí de 12 a 17, que aí é a fase de adolescente, onde eles são totalmente ainda dependentes, né, e viver sobre a tutela do pai. Como disponibilizar esse tempo, ou administrar esse tempo? Mas a gente vai ficar para daqui a pouco, porque a gente agora vai entrar para o nosso bloco comercial e a gente volta com essa pergunta para o nosso amigo Ranieri responder. A fase de adolescência, como controlar, como cuidar desse momento que é tão difícil. Boa tarde, mais uma vez. Estamos aqui de volta com o nosso podcast Decodificando. E você que está conosco na rádio, você que vai estar conosco no nosso canal do YouTube. Estamos aqui com o Dr. Ranieri, psicólogo, vasta experiência, tem seu consultório, faz seus atendimentos. Então fique conosco. E se você, como a gente sempre aqui tem falado, quer e tem desejo de nos ajudar, o nosso QR Code vai estar aqui na tela do nosso vídeo, ou passando para você, aí no seu celular, na sua TV, ou no seu computador. Também, se você quer colocar a sua marca, entre em contato com a nossa equipe para você estar fazendo aí a divulgação da sua marca, tá certo? Estamos abertos para contato. Precisamos de patrocínio para manter esse canal no ar, levando informações para as pessoas. Informações, cultura. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito do nosso podcast Decodificando. E como a gente está falando aqui sobre o uso, né, da tela e o que isso causa em crianças e adolescentes e até em adultos, quando não é usado corretamente. A gente chegou aqui na faixa etária de adolescente, o quanto que é prejudicial, porque, como a gente ia falando, né, nosso amigo Ranieri está aqui, É verdade. como a gente estava falando, né, e criança ainda consegue se controlar, mas quando chega na fase de adolescente, como é que faz? Eu recebi uma coisa hoje, assim, antes de responder a pergunta, que está bem assim, na questão do adolescente, né? Mas assim, meu celular é como um imã, e eu ainda não sou forte o suficiente para resistir. E embora não demonstre ainda, preciso muito da sua ajuda. Meu cérebro ama dopamina rápida, e isso me prende. Por favor, evite gritar. Sai desse celular. Mãe, pai, as férias chegaram e eu gostaria de ficar menos tempo no celular, mas é difícil para mim. Mais conexão ajuda muito. Em vez disso, me ajuda a achar alternativas, me relembra do que eu costumava gostar. Então, assim, na verdade, o celular, ele traz para o adolescente, para a criança, né, um vício tão grande que é comparado ao vício do álcool, né, com uma diferença. O álcool você bebe para, o celular
Não. Né? Então, assim, o que é que a gente tem na adolescência hoje? A gente tem adolescentes extremamente obesos por conta do uso excessivo de celular, adolescentes que não conseguem dormir 8 horas, né? Que acordam no meio da noite. A gente tem adolescentes extremamente ansiosos e temos uma adolescência totalmente diferenciada de todos esses anos no mundo, porque os adolescentes eles se tornaram muito mais rebeldes, mas virtualmente, né? E quando eles se tornam rebeldes, na realidade, é o que a gente vê aí de pior. Então, adolescentes que matam pais, adolescentes que colocam veneno, adolescentes que entram em crise, até mesmo em surtos. Então, ou seja, a adolescência hoje, que na fase da maioria das pessoas era uma adolescência em rebeldia, né? Hoje a rebeldia ela é completamente virtual. Ela é completamente virtual. Por quê? Porque o adolescente ele vive uma realidade que não é dele. Né? Então, tem pais que rastreiam o celular, rastreiam as redes sociais todas dos filhos e mesmo assim eles conseguem driblar os próprios pais. Então, assim, às vezes você faz assim, de onde você tirou isso, menino? Eu nunca falei isso dentro de casa. E, na verdade, onde é que ele ouviu? No celular? Aprendeu lá. Doutor Ranieri, o celular é o gatinho, né? O senhor falou aqui de adolescentes que matam pais, faz atrocidades, crimes bárbaros. E eu lembrei de um caso recente, de um adolescente, 2 adolescentes no caso, eles tinham uma relação virtual e ele chegou a assassinar o pai. Quando você lê a matéria, você tem estômago para ler. Você que é pai, mãe, né, tem os seus filhos, acende um alerta de uma maneira muito preocupante, porque eles começaram a ter uma relação virtual, um contato virtual, a partir dos 8 anos de idade. E, se não me foge da memória, a garota é mais velha do que o rapaz. E aí a forma dela ser mais velha já facilita dela influenciar ele. E nessas conversas vai, conversa vem durante esse... Agora imagine, eles se conheceram 4 anos de relacionamento virtual. Se conheceram através de vídeos de um jogo. Eles não jogavam este jogo. Por sinal, o delegado falou que era muito violento, de extrema violência, o jogo já proibido na Austrália. E eles ali mantinham um namoro, uma relação, 4 anos com esse contato. E eles diz a matéria que eles, os policiais investigando, falaram que eles trouxeram, identificaram os pais do adolescente como figuras dos jogos, como se ele fosse personagem dos jogos. Ele criar essa imaginação. Então, é uma coisa muito bizarra. A menina, você vai ter acesso ao inquérito ali, algumas informações do inquérito policial, que a polícia viu que na hora eles... É coisa que assusta mesmo. A menina participando no momento daquele ato muito trágico para aquela família, destruiu aquela família. E a mãe quando foi interrogada pela polícia, ela disse que a filha dela era uma ótima pessoa, uma pessoa extremamente boa, de boas notas. Aí foi o que me chamou a atenção para esse assunto. A pessoa demonstra ser uma pessoa muito boa, ela só vê aquela parte artificial, que ela não perdeu tanto o contato com a filha que ela não conseguiu ver aonde ela estava se afundando. Que no caso do conteúdos que eles estavam acessando.
Aí isso na mente dele, você como psicólogo, isso na mente de um adolescente, de uma criança, ter acesso a esses tipos de conteúdo, eu acho que é uma coisa... Aí daí é onde a gente vai questionar. Então, como é que uma pessoa, um adolescente, teve a capacidade de fazer isso com seus próprios pais? Teve essa frieza, essa coragem. Tem algum grau de psicopatia aí? Na verdade, assim, cada caso é um caso, né? Mas inicialmente, assim, como a mente desses adolescentes são frágeis, né? Sim. Então, assim, o primeiro passo é a fragilidade dessa mente. Segundo passo, eu até vi alguma coisa, não me aprofundei não, mas segundo caso, eles trazem um mundo virtual para o mundo real. Para o mundo real. Né? Então, qual é o mundo virtual que eles viviam? Jogos onde a violência era enorme. Eles estavam se alimentando desse... Sim, então aí vamos transformar esse mundo virtual no mundo real. Agora, não existe filho perfeito, nem mãe perfeita, nem pai perfeito, nada perfeito. Então, o filho não é perfeito, né? Então, assim, meu menino é ótimo, ele não chora, ele não fala, ele não berra, ele não grita, ele não reclama. Então, o menino devia nem existir, na verdade, né? Porque o menino, o adolescente, a criança, ele tem que falar. Isso não é um filho, né? Pois é, se ele é tão bom assim, então a gente tem que procurar, assim, né? Tem alguma coisa estranha aí, né? E eu acredito muito que o que faltou nesse contexto todo foi de observação. Talvez essa bondade dele é como se estivesse querendo esconder algo. Você acha que não sei. Aí a gente vai depender se a gente tiver contato com o adolescente. Mas uma coisa é certa, por mais que tenha sido uma coisa horrível, né, que chocou realmente a sociedade no Brasil todo, no meu entendimento, eu acho que o mais importante é que lição esses dois adolescentes trazem para nós que somos pais. É verdade. Né? Porque é muito fácil dizer assim, ele é psicopata, ele é uma pessoa má, ele estava possuído. É muito fácil a gente dar desculpa. Mas, na verdade, assim, o que é que eu estou diante disso? O que é que eu estou fazendo com os meus filhos, né, para que isso não aconteça? Né? Qual é a abordagem que está sendo feita? Exatamente. Então, assim, eu acho que a questão maior não é os adolescentes, mas o que esses adolescentes estão trazendo para as famílias. Porque, na realidade, eles têm um tutor, né? Eles têm pessoas para cuidar. Sim. São responsáveis por eles, né? Sim. Então, se eles têm acesso a tela, a tecnologia, tem que ter esse acompanhamento dos pais com rigor. Meus filhos é assim, Ranieri, quando eles terminam de acessar a tela, o celular, o tablet, eu vou olhar o que é que eles estavam acessando. Tem um controle, né? E geralmente eu encontro coisas que não agradam. Geralmente. Eles deixam um rastrozinho, às vezes, um rastrozinho aqui. Aí eu vou pulindo, aí eu chamo e digo, olha, ficar sem celular, veja isso aqui, você sabe o que significa isso? Aí fica assim... Como eles estão sabendo agora, eles vão apagar o histórico. Com certeza. Aí eu falo para eles, eu tenho que abordar. Sim, claro. Tem que abordar. Você sabe o que significa isso? Sabe? Aí uma vez eu não usava TikTok, instalei agora TikTok. Olhei no meu celular, TikTok mais tarde. Eu disse, eu não uso TikTok. Isso é os meninos. Aí fui olhar, aí tem lá onde você curte, né? As páginas que você curtiu. Aí fui olhar as páginas onde a pessoa que estava acessando aquele TikTok estava curtindo. Vários acessos de torcida organizada. Peraí. Tem algo errado aqui, algo errado não está certo. Aí eu olhei, analisei, aí eu falei... E ele sabia até o número da torcida, né? Era 28, 30,
e não sei o quê. Tem o número das torcidas. As torcidas têm um número. Nem eu sabia. Ele fazia parte da torcida da Mata Sul. Nem eu sabia que existia número para torcida organizada. Chamei ele para uma conversa, abordei ele. E eles são tão espertos que ele questiona da seguinte maneira: não tem nada não. Não é nada demais. Mas você sabe que muitas das vezes as torcidas organizadas, elas citam muita violência. A gente vê aí, né? Quebra-queda, pauleira para lá, pauleira para cá. Então, isso não é conteúdo para um adolescente de 12 anos, uma criança estar acessando. Eu não recomendo nem para nenhum tipo de adolescente. Entendeu? Por conta do grau de violência que tem ali, da excitação à violência. Eu sei que muitas pessoas não vão, que podem estar assistindo, que participam, não vão gostar, mas é isso que acende o alerta. Você tem que saber o que é que seu filho está consumindo. É lógico que eles vão, como o senhor falou, eles vão usar uma maneira de ocultar aquilo ali, né? Mas enquanto eu tiver recursos para policiar e abordar, eu vou fazer isso, como pai. Jamais, eu sou mais liberal, a minha esposa ela é mais controladora, né? Ela controla mais. Mas de que sentido eu sou mais liberal? Porque é inevitável que se dê o celular a uma criança hoje em dia. É inevitável. Você pode controlar o tempo, mas dizer que não deu hoje o celular ao filho é muito difícil. Dependendo também da idade. Entendeu? Assim. Aí só me interromper, né? Sim, depende muito da relação pai e filho, porque eu conheço alguns casais que não usam, os filhos não usam o celular. Os filhos não usam o celular. Nem por nenhum momento. Não. E deixa eu parabenizar eles. Não. Eu também. Casais que moram aqui, inclusive. Eu queria que eles nos dessem a receita. Porque... Então, até eles têm já um adolescente de 12 anos, não usam. Porque o acordo é dar o celular a partir dos 15. Sim. Ele pode usar o computador para pesquisa, junto com os pais. Mas por quê? Porque criaram uma rede de proteção muito grande. Muito bom. Isso é muito bom, muito importante. Aí, veja só, você falando isso aí nos seus filhos. Então, assim, uma coisa que me chama muita atenção com o adolescente, né? Você vê, assim, um adolescente passando na rua, um calor de 38, 40 graus, e ele de casaco. Isso na escola de casaco. Isso é comum. E aí o que esse casaco representa? O que ele está escondendo? Na maioria das vezes é automutilação, né? É mutilação nos braços, normalmente as mulheres abaixo do umbigo, nas coxas, na virilha, os homens são nos braços, no peito. Então, assim, por que está havendo tanta automutilação? Né? E aí, assim, leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra. Mas o primeiro questionamento é: aonde é que eu posso melhorar essa relação com meu filho? Né? Então, assim, hoje é de praxe, a maioria dos adolescentes, um já diz para o outro: meu cabelo está caindo, eu tenho falta de ar, e às vezes eu tenho dor na nuca. Aí um olha para o outro e fala: isso é transtorno de ansiedade, você fica ansiosa. E aí tem uma coisa que um grande teórico chamado Jung fala, né, que é o inconsciente coletivo que vai passando de uma pessoa para outra. E aí, isso a gente vê na prática, quando pergunta ao adolescente assim: alguém me mostrou como se mutilar? Não. Ninguém nunca me mostrou, mas eu fiquei tão angustiado que queria sentir uma outra dor que não fosse a dor da angústia. E aí eu me corto. E todas as armas que eles usam, todos os adolescentes usam, na maioria das vezes sem se comunicar. Lapiseira, caneta, tesoura, barbeador, escondem, na maioria das vezes, nos mesmos lugares que os outros escondem. Para a gente entender o que leva esse adolescente, eu acredito que não tem um fator assim certo, mas o que leva esse adolescente a se mutilar
usando a tela? Veja só, na verdade, o que leva o adolescente a se automutilar é uma relação interna dele junto com a família que não está legal. Então, a tela não A tem muito tela a ver. ajuda no sentido de quê? Ele vai buscar um refúgio. Ele vai buscar um refúgio. Então, olha, se eu quero uma oração, eu vou para o celular. Antes a maioria das pessoas abriam Bíblia. A caixa de soluções, né? Na que eu falei, verdade, então assim, se eu caixa de soluções. quero, sei lá, uma macumba, eu vou para o celular. Tudo encontra no celular, tudo. Então assim, e hoje com a inteligência artificial é pior ainda. Né? Porque se você baixar o aplicativo da inteligência artificial e questionar qualquer coisa, ela responde em milésimo de segundo. Então assim, o que faz esse adolescente fazer isso? No celular, ele busca justamente soluções sem orientação. E nesse caso vai agravar mais ainda aquilo que ele está Exatamente. passando. Não tem o jogo da baleia? Sim, Né? a O baleia. jogo do desodorante? Baleia azul. O do desodorante também. Graças a Deus que aquela febre ainda existe, mas graças a Deus que já passou. Mas está de volta de uma outra forma. Todos esses Falando jogos, baleia azul, a luz. todos esses jogos, eles estão vindo de uma outra forma muito mais pesada. Muito mais pesada. Então, assim, e aí, veja bem, a gente fala da criança, a gente fala do adolescente, mas quem hoje é adulto é mal ocupado. Pronto, vamos entrar nessa área de adulto. Eu quero trazer, uma história que eu vi, até foi no ano de 2016 que começou a surgir a febre do Pokémon GO, lembra? Pronto. Eu vi uma reportagem que dizia que os pais, eles foram penalizados porque tanto o esposo quanto a esposa, o pai e a mãe, saíram para caçar Pokémon GO na rua e deixou a criança em casa dormindo. Quando os vizinhos passou, a criança estava no terraço chorando, desesperada, sem saber onde o pai e a mãe estavam. E o pai e a mãe tinham saído para caçar Pokémon GO. Tem uma amiga até hoje de caça, eu acredito, mais de 40 anos. A gente pode imaginar, agora, Filho, a gente pode imaginar, a gente já consegue olhar para o futuro com um olhar de preocupação. Porque a gente consegue, assim, do meu ponto de vista, que a gente já consegue imaginar essas crianças e esses adolescentes que não têm controle com a tela, o que é que vai desenvolver em relações de saúde mental. Na verdade, a preocupação é agora. É recente, né? É agora. Agora. Já para hoje, né? Já ultrapassou todos os limites. Né? Hoje, o psicólogo é valorizado após a pandemia. Né? O psiquiatra hoje é mais valorizado. Desconstituiu aquela questão de que só vai para psiquiatra e para psicólogo louco. Sim, isso daí. Que então, agora está assim, todo mundo precisando. Mas aí na onda, né? O excesso também é um problema. Porque às vezes as pessoas copiam sintomas que não tem, que é para se enquadrar naquele meio social em que vive. Então, assim, na escola tem muito isso. Eu jogo tal coisa, você não joga. Né? Inclusão, né? Tem pai que proíbe, tem pai que permite. O celular, a internet, ela traz uma coisa que é terrível. Ela constrói o indivíduo em segundos. Em milésimo de segundos, ela destrói. Então, assim, se a gente dá uma palavra errada, os comentários são destrutivos. Se uma criança faz um vídeo se requebrando, os comentários são terríveis. Cancelado, né? E é destrutivo os comentários. O bullying hoje é uma maldade sem precedentes que eles usam na internet, né? Pois o bullying da internet hoje é terrível. Às vezes a gente erra aqui e erra por querer para as pessoas ir lá e comentar e descer a madeira na gente, mas não tem jeito não. Eu vou dizer uma coisa. Tá difícil de comentar aí. Angela Filho, Ranieri, eu vou dizer uma coisa. Sobre crítica eu não me preocupo não, porque se eu for chegar até o meu estudo com crítica,
Mas a questão que eu percebo, Não, eu sabe, entendo que, perfeitamente isso aí. por exemplo, uma coisa é criticar, outra coisa É ofender, mas né? É ofender, destrutivo. Então, Muito, assim, muito. porque muitos adolescentes hoje têm várias tentativas de suicídio. E às vezes, doutor, isso parte até dentro de casa, né? Tem palavras que os pais usam, os filhos, que nem o inimigo usaria para o seu filho, né? Você não presta para nada, não serve para nada. Olha, tem uma coisa que eu me lembrei agora, que é o uso do celular excessivo. Ele é tão pesado na questão mental e física, que eu li uma matéria há pouco tempo, que antigamente as pessoas levavam jornal para ir no banheiro. Sim. Né? Hoje as pessoas levam celular. E aí já foi comprovado que se você for ao banheiro e passar mais de 10 minutos com o celular, isso vai prejudicar seu intestino. Inclusive, já há alguns casos com dilatação de anos. E a gente... por conta do uso excessivo de celular no banheiro. Isso está aí. Se procurar na internet, vocês vão ver. Então, assim, olha, eu para comer eu tenho que estar com o celular ligado. Eu para ir no banheiro eu tenho que estar com o celular ligado. Se eu vou escovar os dentes, eu estou com o celular ligado. Se eu vou dormir, eu estou com o celular ligado. Se eu vou para um bar, eu tenho que estar... Se eu vou para a missa, se eu vou para um culto, se eu vou para uma praça. Porque, veja, antes a gente tinha a preocupação de esquecer a carteira. Hoje a grande preocupação do indivíduo é esquecer o celular. O senhor agora falou 80% do que é as pessoas. Se não levar o celular, ele volta de outro nível. Volta quilômetros. Né? Porque sai na carreira. Se você perde o celular, se o seu celular se quebra, eu já vi pessoas tendo crises na minha frente. A gente está falando de criança, a gente está falando de criança e adolescente porque se consegue mais um controle dos pais. Mas isso é um mal que não só afeta as crianças e adolescentes. É isso. Adulto, toda faixa etária vai ser afetado pelo uso excessivo da tela, né? Com aquela história, né, que eu falei do Pokémon GO, aí onde a gente entra na questão de adulto, mas o nosso amigo e diretor Justino Oliveira, acredito que a gente já está chegando, né, no nosso horário. Estamos chegando no nosso horário. Vamos aqui, vai entrar no horário comercial ou a gente vai entrar? Falta. Temos o quê? 1 minutinho. Já caçou algum Pokémon, Justino? Vai entrar no nosso horário comercial. Já caçou Pokémon, meu? Vamos entrar aqui no nosso horário comercial. Um minutinho para a gente voltar e termos aqui continuar a nossa conversa com o nosso amigo e psicólogo Raniel. Raniel, estamos aqui trocando essa ideia, né, sobre o uso excessivo da tela, celular, outros meios de tecnologia, tablet, computador, porque a gente fala o celular porque a gente sabe que é o controle, como o senhor falou, o controle mais rápido, mais fácil, o poder, né, de se ter ali, de conversar com quem quiser, a hora que quiser. Isso facilita muito a vida das pessoas. Porém, pode se tornar uma arma, vamos dizer assim, mortal. Pode não trazer mais os seus filhos de volta, famílias são destruídas por conta do controle desse uso, porque é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas eu quero fazer essa abordagem rápida, essa fala rápida, para depois entrar na pergunta. Hoje, como o senhor bem falou aqui, a família está ali na mesa, reunida, cada um com um aparelho de celular na mão. Não abre mão daquilo. Aí, às vezes, até quer comer a colher na boca e o celular na mão. Então, não tem o que se esperar de uma saúde mental você agindo dessa maneira. Não tem como você... Eu não vejo uma pessoa com saúde mental nos próximos anos ele agindo dessa maneira.
Os filhos da mesma forma. As crianças, elas já acordam querendo celular. Ela não, nem, antes de dar a benção aos pais, elas vão logo procurar o celular. Ela sai à procura do celular. Aí se o pai não tiver o controle de ir lá e proibir, não, você vai ter horário específico para mexer. Tem que ver qual é o conteúdo que você está acessando. Se for o caso, tirar definitivamente. Mas a pergunta que eu falo ao senhor, o senhor como especialista na área da psicologia, tem como perceber o momento exato que tem que tomar uma providência? Eu sei que prevenir é importante. Mas eu digo assim, tanto para o adulto dizer assim, eu estou mal, eu preciso ir no consultório, eu preciso procurar ajuda, porque isso aqui está me prejudicando. E em relação à criança também, adolescente, todas, e um todo, tem um momento que você pode identificar ali, o momento exato que dizer assim, ele passou do limite, até aí e não mais adiante. Tem esse momento, dá para perceber? Na verdade tem, né? Quando a gente começa a perceber mudanças de comportamento, né? E mudanças de comportamento como agressividade, muito choro, né? sem motivo nenhum, deixar de comer ou comer em excesso, o tempo todo sempre estar trancado no quarto. Então, esse é o momento. Uma coisa que eu sempre falo com os pais é que a importância de você ir na escola regularmente, saber como é que sua criança está, como é que seu filho está. É importante. Né? O importante não é nota, não, minha gente. O importante não é a criança passar de ano, não. O importante é que seu filho esteja bem. Né? Então, assim, e aí, se ele não está bem, ele não vai passar de ano. Ele não vai tirar boas notas. Então, assim, com relação ao adulto, o que eu percebo hoje é que vários relacionamentos, não só entre marido e mulher, colegas, amigos, elas estão se acabando devido à falta de relações humanas, a falta de conversa, a falta de interagir. Hoje ninguém visita mais tio, nem tia, nem... Não, as pessoas chegam em casa, não se beijam mais, né? Tomam banho, almoçam, jantam, sentam no sofá e fica no celular e a TV ligada, né? Então, assim, eu acho que o que é necessário é a gente criar um planejamento. Quanto tempo é que eu posso ficar no celular? Né? Então, assim, quanto tempo eu posso ficar com a minha família? Então, assim, eu acho que o ponto principal dessa nossa conversa hoje, que eu acho que é chave, não deixem a relação de afeto acabar. Né? Não deixem a relação de afeto acabar por uma relação de afeto virtual. Vejam, crianças, adolescentes e adultos se apaixonam por videochamada. Se amam por videochamada. Não sabe nem se é real aquilo que está... Saem de casa, fogem de casa para conhecer alguém virtual. Antes, as meninas fugiam de casa para casar. Não é verdade? Porque o pai não deixava, a mãe não deixava. Hoje, os filhos fogem, e até os adultos também, para conhecer alguém que só viu no celular. E aí, lógico, no celular tem toda aquela fantasia. Eu posso ser extremamente lindo, porque tem programa que me faz transformar em mais bonito do que eu sou. Isso que o nosso câmera faz com a gente aqui. O senhor vai ver a imagem. Não, mas aí não tem nenhum efeito. Para mim não tem nenhum efeito, não. E aí, assim, eu demonstro aquilo que eu não sou, que eu cativo, né? Então, eu demonstro aquilo que eu não sou e a pessoa se apaixona. Só que, assim, uma coisa é eu viver dia a dia, lado a lado com alguém. Outra coisa é você estar numa câmara e eu estar em outra. Né? Então, assim,
eu crio expectativas, eu crio fantasias, e aí quando eu encontro a realidade, na maioria das vezes eu me choco. Tem uma decepção, né, no caso? Sim, veja, eu posso dizer que sou rico, chegar naquela casa linda da Boca da Barra, e toda vez conversar com alguém, dizer que a casa é minha. Não é verdade? Então, assim, isso é o mundo virtual. O mundo virtual, ele tem algumas coisas verdadeiras, mas ele transforma muita coisa em mentira. Então, a mente da gente está adoecendo por mentiras construídas por nós mesmos. E também tem uma pergunta para fazer para o senhor, e eu acredito que a nossa audiência quer saber também, entender. Eu tenho o meu filho, o mais novo, Daniel, vai fazer 2 anos, e ele não gosta de tela, não gosta. Ele não assiste nada. Nada. Assim. Ele não gosta. Não sei também se é pelo motivo de não ter paciência para esperar ali, mas ele é um menino que gosta muito de brincar, muito inteligente, mas ele não gosta de tela. Porém, eu percebi uma coisa, que a gente tinha um telefone velho que não pega mais para nada. Mas aí o senhor vai estar me respondendo toda a nossa audiência, tanto na rádio quanto no YouTube, que a gente pegou esse telefone que não pegava mais, nem liga. Ele pegou esse telefone e mesmo ele sem gostar de tela, ele não soltava esse telefone. Onde ele ia, o que ele ia fazer era com esse telefone. Isso é provável que ele tenha visto tanto eu quanto a mãe dele usando o telefone, se apegou, ou o que é que pode ter levado ele a fazer isso? O que pode acontecer é que ele esteja copiando o comportamento de vocês. Criança aprende copiando comportamentos. Que não pegava para nada, mas ele não soltava. No caso, reproduzindo o que vê. Exatamente. E isso é o cuidado que o adulto deve ter. Porque às vezes a gente diz, como é que esse menino gosta tanto? Mas ele vê de quem, né? Antes do doutor responder essa pergunta, eu queria só deixar aqui, eu vi uma matéria, a criança, tiraram o celular da criança, doutor Ranieri, é rápido. E a criança ficou como se estivesse com o celular, chorando e mexendo na mão assim, como se estivesse mexendo no celular. Eu digo, meu Deus, isso é o ápice do vício, né? Então, assim, a criança, ela, respondendo a Lara aqui, a criança, ela reproduz. Então, se ela reproduz, não é que ela goste do celular, ela está reproduzindo. Ela vê a gente mexendo tanto, né? Sim, então sim. Os adultos, né? Sim. Devem ter cuidado, né? Eu vou aproveitar para fazer um apelo, né? Eu vejo muito isso na internet, nos meus estados de pacientes e amigos meus. Tome muito cuidado, porque o que eu estou percebendo é que os pais, eles estão expondo muito as crianças com aquelas dancinhas, com cunho sexual muito grande, né? Criança que está tomando banho nu, aí posta. Então, assim, os próprios pais fazem isso. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, a gente não precisa expor a intimidade dos nossos filhos. Na verdade, a gente não tem que expor nem a nossa. Né? E, assim, acha tudo muito lindo. Então, tem pessoas que passam o dia gravando o filho. Né? Para quê? Para mostrar o quê? Enquanto você passa o dia mostrando o filho, minha querida e meu querido, senta com teu filho, vai jogar, senta com teu filho, vai desenhar, vai pintar, vai correr, vai dançar, vai a um culto, vai a uma missa, faz alguma coisa produtiva. Você vai ganhar muito mais. Amor, carinho, afeto. Sua relação vai ficar muito mais verdadeira e saudável. Não é propaganda, não. Mas eu vi que, graças a Deus, apareceu aquelas canetinhas Bob Good, que as crianças estão pintando muito. Aquilo foi uma coisa ótima. Sim, eu vi. Tirou as crianças da tela. Que bom. As crianças estão amando pintar. Mas estamos chegando ao nosso final e quero aqui deixar um espaço para o nosso amigo de banca, Jonatas, agradecer
agradecer ao nosso espectador, agradecer ao nosso amigo convidado Ranieri, a nossa equipe. Fica à vontade, Jonatas, para dar os seus agradecimentos. Mais uma vez eu estou grato. Não está sucinto. Estou sucinto. Isso é um jargão que ele comecei a falar aqui, ele está usando direto esse estou sucinto. Então eu vou usar hoje, estou grato, muito grato. Eu já conhecia o doutor Ranieri quando eu fui conselheiro tutelar. Hoje tem um atuante e tem um ex-conselheiro tutelar falando sobre esse assunto. Eu sempre admirei o seu trabalho. Sou uma pessoa muito centrada, voltada para a questão humana, né? Isso é muito importante, a gente ter essa relação humana. E porque a gente está vivendo dias difíceis, né? Então, é só agradecer por essa fala que o senhor nos trouxe, esclareceu muita coisa. Quem não vai gostar dessa entrevista vai ser meus filhos, porque eles vão ter um tempo de tela reduzido. Então, é só agradecer mesmo, de coração, a todos os telespectadores que estavam ali ligadinhos através da rádio, que vão nos assistir. De coração, quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, compartilhando, tendo paciência. Então, de coração, vai o meu agradecimento a vocês, a todos vocês, ao Dr. Ranieri por ter disponibilidade de estar aqui participando desse podcast. Deus abençoe a todos. Então, vamos ouvir a despedida do nosso amigo Ranieri. Deixar aqui registrado que vai ter outras vezes. Eu sei que tem diversos assuntos para a gente poder tratar. Se ele quiser, ele já é convidado para estar aqui outra vez, tá certo? O Ranieri se despeça do nosso público, diga, as suas redes sociais, algum número de contato que o senhor quiser deixar, como faz para encontrar e contratar os serviços do nosso doutor e psicólogo Ranieri. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer a Mara, a Jonas, pelo convite. Eu gostaria de deixar, assim, agradecer aos ouvintes, principalmente, né? Principalmente aqueles que se identificaram com a minha fala. Eu atendo no Espaço Evoluir, que fica ao lado do Centro de Artesanato de Tamandaré. Eu queria deixar só um recado assim, simples. Eu tenho uma relação com meus 2 filhos, uma relação extremamente verdadeira, carinhosa. Não é porque eu sou psicólogo, não. É porque isso foi construído dessa forma. E graças a Deus, a gente tem uma relação extremamente bonita. Tudo que se passa com eles conversam. Não é porque é filho de psicólogo que não precisa de psicólogo, eles têm psicólogos. Eles são acompanhados por psicólogos também. E uma coisa que eu aprendi nessa relação é que se a gente para ouvir o filho sem criticar, né? A gente para ouvir o filho sem reclamar, se a gente para ouvir o filho simplesmente como ouvinte, a gente passa a se amar mais, a se amar melhor, né? E isso eu aprendi com meus filhos. Eu não critico, nunca critiquei, não digo que está certo ou errado. A gente conversa. Então, vocês não vão tirar o celular dos seus filhos impondo. Vocês têm que arranjar uma forma de substituir. Agora, lembre-se, nós somos responsáveis pelaquilo que criamos, né? A gente é responsável por uma planta que a gente planta. Se ela vai crescer ou morrer, nós somos responsáveis. Então, assim, na infância e adolescência, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente ensina. Esqueçam, por favor, o deixa para lá. Né? Se seu filho lhe chama, pare o que está fazendo. Pergunte, escute, para mais tarde você não ter que procurar ajuda, onde na verdade você simplesmente favoreceu para isso.
ok? Uma boa tarde a todos, obrigado e até qualquer dia aí. Então, esse é um sinal que vai voltar. Pronto, a gente encerra aqui o nosso programa, tá certo? Agradece a audiência mais uma vez de vocês conosco. Não tem sido fácil. A gente está aqui toda sexta-feira, tem questão de filmagem, de vídeo, então a gente hoje tem se dedicado, se entregado. Por isso a gente pede para que você reconheça, não é? Esteja aí curtindo, comentando. Se gostar, comenta que gostou. Se não gostar, comenta também. Tá certo? Deixe a sua opinião. É isso que vai nos fazer, ou vai fazer o algoritmo do YouTube entender que o nosso trabalho tem sido relevante e tem alcançado as pessoas, e assim ele enviará para outras pessoas. Quero dizer a você que sexta-feira a gente tem mais um podcast Decodificando. Vamos trazer aqui o senhor Laranjeira Pai. Ele vai falar sobre a mangaba. É uma das pessoas, poucas pessoas em todo o país que faz essa muda de mangaba, e a nossa área é uma área litorânea onde tem preservação, né? Precisa, né? E tem se acabado aí a mangaba, e ele vem aqui para ter um papo conosco, tá certo? Agradecer de coração o nosso amigo Ranieri, muito obrigado. A pessoa que, assim como eu falei com ele, ele se disponibilizou para estar aqui. Agradecer a Justino, o nosso diretor, está aqui na mesa de som, nos orientando, nos auxiliando. Agradecer também a Miquel, que é o nosso cameraman, que está aqui, olha, doente. Ele não está bom não, mas terminar de fazer uma oração por ele. Está aqui doente, mas está aqui honrando com seu compromisso. Muito obrigado, Miquel. Deus continue lhe abençoando. A Tiaguinho, Tiago WM, que está aqui também conosco, dando aqui esse apoio, essa filmagem bonita aí. Meu rosto não é assim não, mas eu fico mais bonito que eu vejo na TV. Isso aí é todo o apoio dessa equipe que está conosco, tá certo? Você quiser nos ajudar, nos ajude, quiser nos patrocinar, nos patrocine e traga sua marca para ser passada para todo o Brasil. Temos alcançado marcas que a gente não acreditávamos, né? Números, visualizações que a gente não acreditava. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, assistam, curtam, Deus abençoe.